Graça e paz a todos os irmãos, queridos e amados irmãos. Muita alegria e muitíssimo grato a Deus por essa oportunidade de estar dando continuidade a esse maravilhoso ensino que o Senhor Jesus nos apresenta, que é as bem-aventuranças. E assim como Ele tem tocado no meu coração, Ele também me chamou para levar essa mensagem. E é gratificante, e tudo isso é para a glória de Deus. E eu convido os irmãos a abrirem no capítulo 5 de Mateus. Mateus, capítulo 5, versículo de número 8. Mateus, capítulo 5, versículo de número 8. Todos acharam? Diz assim a palavra do Senhor: Bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. E hoje, se o Senhor nos permitir, estaremos nos alimentando um pouco mais das bem-aventuranças, nos alimentando dos bem-aventurados os limpos de coração. Senhor Deus, nosso Pai Celeste, eis-nos aqui nesse momento que Tu nos reservaste do nosso domingo, da nossa manhã, para estarmos aqui ante a Tua presença, unidos, para Te louvarmos, para render graças ao nome daquele que nos salvou, daquele que é o nosso Senhor e o nosso Pai. Que Teu Espírito, nesse momento, venha se manifestar em nosso coração, assim como no caminho de Emaús ele vinha queimar ao ouvir a Tua palavra. Prepara, Senhor, o nosso coração para receber essa semente, que ela venha estar fixada, Senhor, para que ela cresça conforme a Tua vontade e gere frutos para a glória do Teu santo nome. E em nome de Cristo Jesus que oramos, te pedimos e agradecemos. Amém. Limpeza. A gente pode começar falando sobre limpeza. Limpeza é algo bom em sua essência e bom para nós. Porque a limpeza vai nos trazer responsabilidade e higiene. Uma vez que traz higiene, é uma das maneiras pela qual nós temos uma boa qualidade de vida. Uma boa qualidade de vida nos faz pessoas saudáveis e, consequentemente, evitamos problemas ao nosso corpo. Evitamos doenças ou infecções ou coisas assim. E higiene traz felicidade. Uma pessoa que tem um corpo saudável, uma pessoa que tem um corpo limpo, é uma pessoa feliz. Todavia, muito mais feliz, bem-aventurado, é aquele cujo seu coração é limpo. E esse é o tema da sexta das 9 bem-aventuranças aqui ensinadas pelo bom mestre. Mas antes de estudarmos o particular, antes de nos aprofundarmos nisso, é necessário relembrarmos algumas coisas. É necessário olharmos aquilo por onde nós passamos. Porque o ensino do Senhor Jesus, ele é perfeito. Tudo que o Senhor Jesus faz é perfeito. E o seu ensino é algo maravilhoso. Ele não simplesmente falou e colocou as bem-aventuranças de forma aleatória e é isso. Não. Esse ensino é um complexo integrado. Tudo aqui tem uma ordem lógica. Todas elas estão ligadas. Você não pode aprender, tampouco viver uma, sem antes ver as outras. Em uma jornada, você não pode dar um salto longo até um certo ponto. É necessário dar um passo de cada vez. E as bem-aventuranças são como uma jornada. Damos passos. E é necessário relembrar de onde partimos e por onde passamos. Nós começamos no versículo 3, onde o Senhor Jesus diz: Bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Primeiro, convencidos pelo Espírito Santo, reconhecemos quem nós somos. Vemos qual é a nossa realidade. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Uma vez que alguém convencido pelo Espírito vê quem ele é, ele se vê forçado a chorar, ele se vê forçado a prantear.
Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Uma vez que eu olho para mim, choro por isso, meu caráter ele vai mudar. Já não vou ser mais a mesma pessoa que eu era. Vou me tornar manso. Uma vez que eu me humilho, uma vez que eu choro, uma vez que eu torno manso, eu vou ter fome e sede de alguma coisa. Eu vou anelar algo. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Assim como uma criança recém-nascida anseia pelo leite materno, aquele que é transformado pelo Espírito vai ter fome e sede de algo. Vai anelar uma nova qualidade e um novo propósito de vida. Ele vai ter fome e sede de justiça. E esse anelo vai implicar em mudanças no nosso caráter. No versículo 7, o Senhor Jesus diz: bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Uma vez que nós desfrutamos da misericórdia de Deus, também agiremos com misericórdia, porque sabemos o que isso é. Sabemos qual é a nossa realidade. Não queremos as mesmas coisas para as pessoas. Então, chegamos aqui na sexta bem-aventurança. Pela permissão de Deus, estamos dando mais um passo. Bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. A primeira coisa que nós precisamos analisar nessa verdade é do que nós precisamos ser limpos. O que o Senhor Jesus disse? Bem-aventurados os limpos de coração. Se vocês perceberem, o ensino do Senhor Jesus e também em todas as Escrituras, quer seja no Antigo, quer seja no Novo Testamento, vamos perceber que uma das características dos ensinos que nós extraímos da Bíblia é a ênfase que é dada ao estado do coração. É como se a própria palavra nos perguntasse: como vai seu coração? Qual o estado em que seu coração se encontra? Mas antes de tudo, vem uma pergunta: o que é, pois, o coração? O que a Bíblia quer dizer com esse termo? Coração. Esse termo ele é usado de forma bem variada nas Escrituras. Não é o nosso órgão, o coração que bombeia sangue, mas é uma figura de linguagem e pode representar várias coisas. Às vezes, representa a nossa mente, representa o nosso entendimento, representa as nossas vontades, os nossos sentimentos, a nossa consciência. Em suma, o termo coração, ele vai representar toda a alma humana e todas as suas faculdades. Para entendermos melhor, eu gostaria de citar um trecho do livro Para Vencer o Pecado e a Tentação, O Pecado Interior, do teólogo puritano John Owen, onde ele diz, falando sobre essas faculdades: a mente, quando examina, discerne e julga o que deve ser feito ou não. A vontade, quando escolhe ou recusa e evita. Os sentimentos, quando gostam ou não gostam. Apegam-se ou têm aversão do que lhes é apresentado. A consciência, quando adverte e determina. Tudo isso junto é chamado de coração. Esse é o coração humano. As nossas faculdades, tudo isso envolve a nossa alma. É a nossa alma por um todo. Mas o nosso coração não é somente isso. Nosso coração tem outras características. Uma delas é que o nosso coração é insondável. Não conhecemos nosso coração. Como assim? Eu sei quem eu sou, eu sei do que eu gosto, eu sei as coisas que eu penso, eu tenho os meus desejos, eu tenho minhas vontades. E eu convido os irmãos a abrirem no livro do profeta Jeremias. No livro do profeta Jeremias, capítulo 17, versículo 9 e 10. E convido o irmão que achar a ler. Enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e desesperadamente corrupto. Quem o conhecerá? Eu, o Senhor, esquadrinho o coração, e provo os pensamentos, e isso para dar a cada um, segundo o seu proceder, segundo o fruto das suas ações.
ele termina o versículo 9 com uma pergunta. Quem o conhecerá? Nós não nos conhecemos como achamos que nos conhecemos. Não sabemos quem somos como nós deveríamos saber. Só Deus nos conhece. Só Deus conhece perfeitamente o nosso coração. Essa é a mensagem que o Salmo 139, por exemplo, nos traz. Eu convido os irmãos a, se quiserem, abrir no Salmo 139, onde o salmista ele vai louvar a onipotência e a onipresença de Deus. Enquanto nós, que somos homens, não conhecemos o nosso próprio coração, somente o Senhor é quem esquadrinha e sonda o coração de cada homem. E ele diz, Senhor, tu me sondas e me conheces. Sabes quando me assento e quando me levanto. De longe penetras os meus pensamentos. Esquadrinhas o meu andar e o meu deitar. E conhece todos os meus caminhos. Ainda a palavra me não chegou à língua. E tu, Senhor, já a conheces toda. Tu me cerca por trás e por diante. E sobre mim pões a mão. Tal conhecimento é maravilhoso demais para mim. É sobremodo elevado. Não o posso atingir. Para onde me ausentarei do teu espírito? Para onde fugirei da tua face? Se subo aos céus, lá estás. Se faço a minha cama no mais profundo abismo, lá estás também. Se tomo as asas da alvorada e me detendo nos confins dos mares, ainda lá me haverá de guiar a tua mão, e a tua destra me susterá. Se eu digo, as trevas, com efeito, me encobrirão, e a luz ao redor de mim se fará noite. Até as próprias trevas não te serão escuras. As trevas e a luz são a mesma coisa. Ele sonda e conhece o nosso coração perfeitamente. Ele esquadrinha, ele vai ao mais fundo da nossa alma. Ele sabe de todas as coisas, sabe de todos os pensamentos que passam em nossa cabeça. Tantas coisas vêm à nossa mente, irmãos. Tantas coisas que vêm e vão rapidamente. Mas ele sabe de todas elas. Conhece todas as palavras antes mesmo que eu as professe. Ele sabe todo o meu andar. Sabe o momento exato em que me deito, o momento exato em que me levanto. Não tem para onde fugir dos seus olhos. Tente correr para frente. Não vai ter como, porque ele já está lá. Ou dê um passo atrás, recue. E ele está lá também. Olhe para o alto e veja uma saída. Ali está a sua mão. Amém. Vá ao mais alto nos céus, e ele está lá. Vá ao mais profundo da terra. Lá ele está. Tome as asas da alvorada, se detenha nos confins dos mares. Vá ao lugar mais remoto e escondido da face da terra. Lá ele está. Não há quem fuja. Ele nos conhece perfeitamente. Conhece as nossas falhas, mas também conhece as nossas necessidades. Isso é algo maravilhoso. Enquanto nós não conhecemos o nosso próprio coração. Ele é insondável. Só os olhos do Altíssimo podem esquadrinhar-nos. Só Ele nos conhece perfeitamente. Nosso coração não é só insondável, como também o profeta Jeremias que diz que o nosso coração é enganoso. Enganoso é o coração, mais do que todas as coisas. No versículo 5 desse mesmo capítulo ele diz, maldito o homem que confia no homem. Não é maldito Pedro que confia em certa pessoa. Maldito eu que confio em mim mesmo. Porque o nosso coração é enganoso. A sua estrutura está sempre pronta para se contradizer. A gente pode fazer uma comparação com o clima. Nós, às vezes, achamos que o clima é meio aleatório. Você pode acordar numa manhã ensolarada e dizer, poxa, esse dia vai ser um dia quente, um dia ensolarado. Horas depois, começam a se formar nuvens, começa a vir um vento frio e começa a chover. Tudo apontava o quê? Para ser um dia ensolarado. Mas o tempo mudou. Assim é o nosso coração. A gente acha que é certa coisa, ele forma uma estrutura, mas ele está sempre pronto para o quê? Para derrubar essa mesma estrutura. Tão enganoso ao ponto de nos iludir que nós mesmos podemos confiar em nós. Confiar no homem é se firmar no pó. É construir a casa sobre areia. Aquele que espera algo de um homem é como quem espera pelos sapatos de humor.
vai ficar descalço, desamparado. Enganoso é o coração mais do que todas as coisas. E não só isso, ele é corrupto. Não corrupto, desesperadamente corrupto. Ele não só gosta da corrupção, ele ama. Ele tem prazer na corrupção, ele tem prazer na imundície, desesperado. Ele quer, ele tem desejo nisso. Esse é o nosso coração, corrupto, desesperadamente corrupto. Mas por que o nosso coração ele é insondável? Por que o nosso coração é enganoso? Por que o nosso coração é desesperadamente corrupto? Esses são os sintomas. E se existem sintomas, é porque há algo pior. Há algo no nosso coração terrível. Uma doença terrível. Pior que um câncer, pior que um vírus, pior que toda doença. Por mais terrível que terrivelmente assole um homem, essa doença se chama pecado. Há no nosso coração pecado. Isso é o que o apóstolo Paulo fala em Romanos 7:21. Então, ao querer fazer o bem, encontro a lei de que o mal reside em mim. Que lei é essa que ele encontra? A lei de que o mal não reside lá fora, não está nas coisas do mundo. Reside em mim. No nosso coração está o mal. Em Eclesiastes 9:3, Salomão fala: este é o mal que há em tudo quanto se faz debaixo do sol. A todos sucede o mesmo. Todas as ações que partem de nós são más. Isso sucede a tudo quanto se faz debaixo do sol. A todos os homens, não há exceção, não há ninguém bom, não há ninguém justo. É a todos sucede o mesmo. E o que é isso? Também o coração dos homens está cheio de maldade. Nele há desvios enquanto vivem. Depois, rumo aos mortos. O coração do homem não só tem maldade. Maldade aqui, um negócio aqui, um defeito aqui. Cheio de maldade. Não há nenhum bem em nós. Mas não falta mal. Mal que não vai faltar no nosso coração. E esse é o nosso coração. Corrupto, insondável, enganoso, pecaminoso. O coração ele é uma fonte. Jesus, em Mateus 15, do versículo 18 e 19, ele fala: mas o que sai da boca vem do coração. E é isso que contamina o homem. Porque do coração procedem os maus desígnios, homicídios, adultérios, prostituição, furtos, falsos testemunhos, blasfêmias. É do coração. O coração, ele é uma fonte. O que acontece se a fonte é contaminada? Tudo que proceder dessa fonte também vai estar contaminado. Essa é a depravação total. Toda a nossa alma e todas as suas faculdades foram corrompidas pelo pecado. Foram atingidas por essa doença, que ela vai contaminar tudo que alcança. E parece que não há cura. Parece que não há esperança. Parece que essa fonte jamais vai ser limpa. E realmente não tem cura. Senão uma cura. Não uma cura qualquer. Você pode buscar remédios em várias áreas, em vários lugares. Vá na ciência, vá nos aconselhamentos, ou vá em qualquer outra coisa. Tente buscar a cura. Você pode até tratar dos seus sintomas. Mas se não é tratada a doença, de nada vai adiantar. Somente Cristo é quem pode nos curar do pecado. Só Ele, que é Deus, Todo-Poderoso, é quem pode limpar-nos de todo e qualquer pecado. Não importa qual estado seja do nosso coração, só Ele é capaz de nos limpar. Só Ele é capaz de descontaminar a fonte do nosso coração. E é por isso que nós estamos tratando disso. É por isso que ele fala do coração.
porque é do coração que procedem as coisas. Bem-aventurados os limpos de coração. Entendendo o que é o nosso coração, agora precisamos entender como nós seremos limpos. O que é ser limpo de coração? No que consiste essa limpeza? Antes de tratar dos aspectos positivos, daquilo que realmente é, nós precisamos destrinchar alguns erros, ver aquilo que não é. Tem muitas coisas que se parecem, mas não são. Então, primeiro vamos tratar do negativo, para então tratar do positivo. Amém. O primeiro aspecto negativo é que ser limpo de coração não é ser conhecedor de tal. Jesus não está enfatizando a cabeça, não está enfatizando uma das faculdades do coração. Ele está enfatizando tudo. Ele não disse bem-aventurados os limpos de consciência ou limpos de vontade, limpos de coração. Tudo. Tem muita gente que sabe o que é ser limpo de coração. Tem muita gente que conhece os ensinos do Senhor Jesus acerca da santificação. Não só isso. Conhecedores de várias coisas. Conhecem a Bíblia por toda, de Gênesis a Apocalipse, sabem os versículos mais decorados, sabem todas as referências, sabem todas as doutrinas, sabem, conhecem todos os ritos litúrgicos da igreja, conhecem todos os catecismos, sabem as perguntas, as respostas, as experiências, sabem de tudo. Mas e o coração? E o coração? Olha as pessoas do mundo afora. Existem homens sábios, segundo o mundo, conhecedores, inteligentes, doutrinados. As pessoas admiram isso. Mas e o coração desses homens? E adianta tanto conhecimento? Adianta você ter uma mente grande, uma mente aberta e o seu coração imundo? Não basta só saber. O segundo aspecto é que ser limpo de coração não é ser formalista. Tem gente que sabe e vai um pouco além, até cumpre. Tem muita gente que cumpre os ritos litúrgicos, tem muita gente que vai ao culto todos os domingos, se veste bem, leva a sua Bíblia, ouve louvores, participa do culto, dá o seu dízimo. Cumpre os ritos litúrgicos que nem os fariseus. Homens observadores, o povo admirava. Os homens cumpriam tudo ali de uma forma, dedicavam a isso. Mas e o coração? Comentando o Salmo 17, versículo 2, onde Davi usa o termo lábios fraudulentos, Peter Bales fala algo interessante. Eles professam como santos, mas praticam como demônios. Por fora, têm a função de conservar, mas por dentro estão repletos de veneno letal. Santidade falsa é a túnica para todo tipo de crime. Professam como santos, mas praticam como demônios. Porque o seu coração permanece imundo, permanece impuro, permanece sujo aos olhos do Senhor. Os homens podem se admirar, mas como bem o Senhor disse a Samuel, eu, o Senhor, olho o coração. Mas o que é então ser limpo de coração? O que realmente é ser limpo de coração? O primeiro aspecto é que, na verdade, não podemos ser limpos sem antes nos humilharmos. Eu estou pronto para limpar. Mas limpar o quê? Limpar de quê? Ser humilde de espírito é você reconhecer a sua sujeira. Convencido do Espírito Santo é ver o que há de imundo e onde há essa imundícia. No seu coração. O seu coração está sujo. O seu coração está impuro. O seu coração é um coração que desagrada ao Senhor. Por natureza.
E não podemos ser limpos sem antes reconhecer isso, sem antes percebermos a imundícia que é o nosso coração. E não só isso, consequentemente, não poderemos ser limpos de coração sem antes chorar. Uma vez que alguém reconhece essa natureza, uma vez que alguém cai em si, ela é forçada a chorar. Chorar porque essa imundícia é algo que desagrada a Deus. É algo que nos afasta da sua presença. É algo que vai contra a sua boa, perfeita e agradável vontade. É algo que quebra a sua lei. É algo que nos conduz à morte. E somos forçados a chorar. Somos forçados a derramar lágrimas. Chorar ante ao Senhor. Então só assim nós poderemos, como Davi, clamar ao Senhor: cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim um espírito inabalável. Chorar é perceber que isso é algo ruim, clamar ao Senhor, porque nós não temos capacidade de nos limpar. Então clamar: cria, Senhor, em mim um coração puro. Apaga, Deus, as minhas transgressões. Purifica-me dos meus pecados. Limpa-me das minhas iniquidades. Antes chorar, antes prantear, derramar as lágrimas aos pés do Senhor. Só assim então poder dizer: cria em mim, ó Deus, um coração puro. Ter um coração limpo é ser livre da sua própria dualidade. Enquanto estivermos respirando esse ar, enquanto ainda estivermos com o coração pulsando e com a nossa mente funcionando aqui, nosso coração enfrentará uma batalha. Por natureza, nós somos inclinados a pecar, inclinados às coisas da carne, porque ela tem prazer nisso, porque ela gosta disso. É o coração desesperadamente corrupto. Mas nós que fomos resgatados por Deus, temos uma outra inclinação, é de viver para Ele, de viver para o Senhor somente, para a sua glória, para cumprir a sua vontade. Mas ainda tem esse combate. A nossa carne às vezes quer, as nossas carnes ainda querem voltar para as coisas antigas. Nas palavras de Martim Lutero, ele fala que afogou o velho homem nas águas batismais, mas depois descobriu que o miserável sabe nadar. A velha natureza combatendo. A nossa alma foi redimida, mas o nosso corpo ainda é um corpo carnal, um corpo de humilhação, um corpo de sofrimento, um corpo ainda inclinado às coisas do pecado. Mas aquele que tem um coração limpo, ele deseja ser livre disso. Aquele que tem um coração limpo, ele deseja viver exclusivamente para a glória de Deus. Aquele que possui um coração puro, ele deseja viver somente para o Senhor, viver somente para a sua glória. Porque o nosso coração também é uma fábrica de ídolos. A nossa essência é de adorar. O homem foi criado com essa essência, e de adorar a Deus, o seu Criador. Mas vem o pecado e corrompe tudo. Mas nossa essência é mesma, de adorar. Mas distante de Deus, vamos procurar outra coisa para adorar. Talvez nos adoremos, ou uma pessoa que nós gostamos, adoramos algum objeto, adoramos alguma série. Eis o mundo afora cheio de ídolos. Pessoas são idólatras. Todo homem tem um Deus. Todo homem tem um ídolo. Porque é do coração que procede tais coisas. Mas aquele que tem um coração limpo, ele deseja ser livre de todas essas coisas. Porque Deus é o único Deus. Somente o Senhor é o eu sou o que sou. E somente a Ele toda a glória, toda a honra, todo louvor, todo poder, toda a majestade devem ser tributadas. Somente a Deus. E aquele que tem um coração puro, um coração limpo, deseja isso. E por fim, aquele que tem um coração limpo, ele deseja ser como Cristo, o homem perfeito, o qual não cometeu pecado, nem dolo algum se achou em sua boca. Diz o apóstolo Pedro na sua primeira carta, capítulo 2, versículo 22. É interessante como a natureza divina e a natureza humana, que são opostas,
e não se misturam, foram unidas em uma pessoa só, que é Cristo. Amém. Tudo que se encontra em um homem qualquer, exceto o pecado, se vê na pessoa de Cristo. Teve fome, ele teve sede, ele foi tentado, ele teve cansaço, dormiu sobre o travesseiro em uma tempestade. Ele chorou, ele se alegrou, ele chegou a suar sangue. Totalmente homem, totalmente Deus. Quem há de compreender totalmente esse mistério? E aquele que deseja ser como Cristo, ele possui um coração limpo. Mas por quê? Por que ter um coração limpo? Por que eu preciso me purificar? Deus, ele não é santo. Deus, ele é santo, santo e santo. Glória a Deus. Isso expressa o nível extremo da sua santidade. Totalmente perfeito. Palavras são impossíveis de descrever a sua santidade. Tão santo que ele não tolera nenhum tipo de pecado, nenhum tipo de impureza, nenhuma imperfeição, por minúscula que seja, ele não tolera. Como sendo santo, tudo que está em sua presença deve ser santo. O Senhor Jesus termina Mateus 5, versículo 48, dizendo: portanto, sede vós perfeitos, como perfeitos é o vosso Pai Celeste. Nós somos seus filhos, filhos de Deus. Se Deus é santo e Deus é nosso Pai, não devem ser os seus filhos santos também? Se somos filhos dele, não devemos andar como filhos de Deus? É isso que o apóstolo Paulo fala em Efésios 5, 8. Pois outrora erais trevas. Ele não fala, pois outrora andavam nas trevas ou viviam. Éramos as próprias trevas. Porém, agora sois luz no Senhor. Pela sua graça, ele nos resgatou, como nós vimos em Colossenses 1,13. Nos tirou do reino das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. E como luz no Senhor, devemos andar como filhos da luz. Ele termina o versículo. Andai como filhos da luz. Amém. Há uma incoerência quando eu falo que eu sou filho de Deus, mas não ajo como tal. Sempre haverá uma incoerência quando os nossos lábios falam mais alto que as nossas ações. E é por isso que nós devemos ser santos, porque Ele é santo. E é da sua vontade que os seus filhos sejam santos. É por isso que nós devemos andar em santidade. Essa é a santificação. Aquele que possui um coração limpo, ele andará em santificação. E é disso, meus irmãos, agora que eu gostaria de tratar sobre a santificação. Destacar aqui pelo menos umas 6 verdades no que tange a isso. Porque é um processo na qual nós temos responsabilidade. Nós somos eleitos por Deus, chamados pelo Senhor, convertidos, salvos, e agora nós, como filhos de Deus, devemos andar em santificação. Mas o que é a santificação? O que está na sua natureza? A primeira delas é que a santificação é resultado inevitável da união vital em Cristo, que a verdadeira fé confere a um crente. Se você realmente está com Cristo, você andará em santidade. Amém. Se você professa e crê no Senhor Jesus Cristo e crê que Ele o uniu a você, você deve andar em santidade. Nas palavras de John Charles Riley, onde não há santificação na vida, não há fé real em Jesus Cristo. Se você professa ser transformado por Cristo, suas ações deverão provar isso. Não há uma incoerência eu não ser santo e mesmo assim dizer que eu sou transformado por Cristo, que eu tenho uma fé em Cristo? Onde não há santificação real na vida, não há fé real em Jesus Cristo. O segundo ponto é que a santificação é evidência de que o Espírito Santo habita em nós. Onde o Espírito habita, seus frutos se manifestam.
Nós não o vemos porque ele é espírito. Não enxergamos espírito, mas sabemos que ele é real. Como ele é real? Ele vai se evidenciar através da vida daqueles que andam em santidade. Se eu professo ser de Cristo, seu Espírito habita em mim, porque aquele que não está no Espírito não é de Cristo. E se o Espírito habita em mim, obviamente ele vai manifestar-se. E como ele se manifesta? Através de uma vida santa, através de uma vida em busca de pureza, uma vida buscando ser como Deus, que é perfeito, sendo perfeitos como perfeito é o nosso Pai Celeste. Então é uma evidência de que o Espírito habita em nós. O terceiro ponto é que a santificação é algo que sempre há de ser visto. Frutos vão ser vistos. Nós não fomos chamados para sermos agentes secretos do cristianismo. Eu só compartilho essa mensagem com aqueles que também receberam e vou viver escondido. Não. O crente ele vai fazer diferença. Assim como o sal exerce uma diferença na matéria em que ele é aplicado, uma pessoa que é crente vai fazer diferença onde ela está. Amém, Deus. As pessoas vão perceber algo diferente naqueles que são de Cristo. Vão perceber alguém diferente. Vão perceber Cristo na sua vida. Não é algo que deve ser escondido. Ninguém pode esconder uma cidade edificada sobre o monte. Ou ninguém acende uma candeia, ou melhor, com termos atuais, ninguém acende uma lâmpada para escondê-la. Foi feita para brilhar, para ser vista. E a santidade será vista. É algo que sempre há de ser visto. O quarto ponto é que é um processo gradual. Como assim, processo gradual? Chorar espiritualmente nos conduz a sermos limpos de coração. E chorar espiritualmente não é algo que só acontece no momento que nós somos convertidos. O choro espiritual é algo constante. É algo que sempre vai acontecer. Nós vamos não só chorar uma vez, mas chorar várias vezes. Nos arrependemos várias vezes, porque nós somos homens falhos. Ainda há pecado no nosso coração. Infelizmente, nós vamos tropeçar na nossa caminhada, como muitas vezes nós já tropeçamos. Como muitas vezes já falhamos. Devemos chorar. Continuar clamando, cria em mim, ó Deus, um coração puro. Sim, meu Deus. E assim como o choro espiritual é algo contínuo, santificação é algo contínuo. Enquanto estivermos vivos, enquanto estivermos na face da terra, devemos buscar andar em santidade. Devemos buscar santificação, buscar ter um coração limpo. Não é algo que já aconteceu e acabou. Não, é um processo gradual. E ainda mais, possui níveis de intensidade. Como assim? O homem, quando se aproxima de Deus, ele vai ter mais aversão ao pecado. Mais aversão ao pecado, mais próximo do Senhor estaremos. Mais santos estaremos, assim dizendo. Mas quando nos afastamos do Senhor, vamos falhar. Nós vamos deixar de ser santos. Nós vamos deixar de fazer certas coisas. Falharemos nisso, falharemos naquilo. Então, quanto mais próximos de Deus estamos, em santidade, constantemente andaremos. Mas quando nos distanciamos dele, o que infelizmente muitas vezes é a realidade da nossa vida, vamos deixar de andar em santidade. Vamos deixar de buscar um coração puro, um coração limpo. É um processo gradual e com níveis de intensidade. A quinta verdade é que é algo que exige nosso esforço e responsabilidade. É claro que é o Espírito Santo que nos capacita, mas eu não vou sentar e dizer, pronto, vou viver minha vida porque quem me santifica é o Espírito Santo. Não. Nós devemos buscar. Domingo passado vimos. O que é a vida eterna? É conhecer a Deus, o único e verdadeiro Deus, e a Jesus Cristo, a quem Ele enviou. E como nós conhecemos? Como nós o conhecemos? Nos relacionando com Ele. Se deixamos de orar, deixamos de dobrar os nossos joelhos e conversar com o Senhor, deixamos de ouvir a sua voz. Deixamos de falar com o nosso Pai. E então nós falharemos.
se nós não conversamos com o nosso Pai, se nós nos aproximamos do nosso Pai Celeste, não estaremos sendo perfeitos como o Senhor Jesus nos ensinou. E, consequentemente, vamos tropeçar na nossa caminhada em santidade. Se deixamos de nos alimentar da palavra de Deus, deixamos de ouvir não meras palavras, mas a sua própria voz. Deixamos de cumprir a sua vontade. E se deixamos de cumprir a sua vontade, estamos deixando de ter um coração limpo. Estamos nos sujando. É algo que exige diligência. Não é fácil por causa da dualidade do nosso coração, do conflito que há no nosso coração. Mas é algo que, capacitados pelo Espírito, nós sempre o buscaremos. Amém. Nos esforçaremos para buscá-lo. E por fim, a santidade, ela é um treinamento. Nascemos no Brasil e temos a cidadania brasileira. Mas a nossa pátria não é aqui. Nós não somos desse mundo. Observe por um momento a história. Você verá a sociedade se erguendo, reinos se levantando, impérios se formando, atingindo seu apogeu, mas depois foram derrubados. Estão só na história agora. Mas o reino de Deus, ele é eterno. E somos desse reino. Deus nos fez cidadãos celestes. Nossa pátria não é aqui. Nós somos peregrinos. Enquanto estivermos peregrinando, estamos sendo treinados para um dia viver eternamente lá. Perfeitos, sem nenhum pecado. A santidade é um treinamento. E eu gostaria de concluir, meus irmãos, com um galardão daqueles que possuem um coração limpo. O Senhor Jesus diz, bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. Em outras palavras, o autor de Hebreus, no capítulo 12, versículo 14, diz: segui a paz convosco e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Lentes sujas nos incapacitam de enxergar, para quem necessita usar óculos. Mas quando limpas, nós conseguimos ver as coisas claramente. Um coração sujo nos impossibilita de ver a Deus. Mas quando Ele limpa o nosso coração, nós também somos capacitados a vê-lo. Isso é algo maravilhoso. Não é simplesmente ver. Não estamos vendo uma pessoa qualquer, não. Ver a Deus. Amém, Deus. Santo, santo e santo. Todo-poderoso, Criador dos céus e da terra, do mar e tudo que neles há. Ver o próprio Deus é um galardão imenso. Nossa mente, que é tão limitada, é incapaz de medir o infinito, de medir essa bênção. Acho que nessa terra jamais conseguiremos extrair a grandeza e a beleza desse galardão, que é ver a Deus. Mas alguns podem até perguntar, o que é ver a Deus? Ver a Deus em que sentido? Espiritualmente ou fisicamente? No que tange a isso? Não se tem uma resposta final para isso. E eu concordo com o Dr. Martin Lloyd Jones quando ele diz que o ser divino é tão transcendental que todos os nossos esforços para compreendê-lo estão fadados ao fracasso desde o princípio. Como é que a nossa mente não passa de um grão de pó numa balança para conseguir conhecer a Deus? Você acha que conhece a Deus? Conhece muitíssimo pouco. Se a gente sabe alguma coisa, essa coisa é quase nada daquele comparado ao que ele é. Isso é algo majestoso. Se o que a gente sabe já é glorioso, já é majestoso, imagine o que a gente não sabe, o que não é pouco. Amém, Deus. E aqueles que têm o coração limpo, eles verão a Deus. E, em certo sentido, já vem a Deus. Pela fé. E Deus se manifesta de várias formas. Uma delas é através da sua obra, a obra da criação. Quando contemplo os céus, obra dos teus dedos, a lua e as estrelas que tu criaste, quem é o homem para que dele te lembres? E o filho do homem para que o visites? Davi fala no Salmo 8.
Observe a criação, meus irmãos. Pare agora e olhe ao seu redor. Veja tudo que Deus criou. Como um pintor que pega cores e formas em uma tela e começa a expressar seus sentimentos, Deus, o Criador, através da criação, com os mares, com os céus, com a terra, com todos os seres viventes, com o universo, mostra a sua glória, o seu poder, a sua majestade, a sua soberania. A natureza é um quadro da glória do Criador. Obrigado. O poder dele se manifesta na natureza e isso é algo maravilhoso. Toda a criação louva ao Senhor. Nós vemos isso através da fé. Mas o Senhor Deus nos revela algo muito maior em outra obra, a obra da salvação. Amém. Ele nos revela o seu amor. Ele revela a sua misericórdia. Porque nós, corrompidos pelo pecado, éramos estranhos e inimigos perante Ele. Estávamos mortos em nossos delitos e pecados, cegos e surdos para a sua palavra. Ele simplesmente podia nos consumir, porque Ele é Deus e Ele é justo. Não há nada de errado Ele nos condenar. É justo, é correto, porque nós somos pecadores. Essa é a nossa condenação. É a consequência dos nossos pecados. A alma que pecar, essa morrerá. Mas Ele foi misericordioso para cada um de nós. Amém. Ao ponto dele enviar o seu próprio Filho, que se fez homem, que se fez a semelhança de servo, que se encarnou, o Verbo que se fez carne, Deus que se fez homem, habitou entre nós e sofreu, e foi castigado, foi cuspido, foi zombado, foi escarnecido. O povo gritava: crucifica-o, crucifica-o, crucifica-o. E mesmo assim ele se entregou, a si mesmo ele se humilhou por amor a nós, ao ponto de entregar a sua própria vida em nosso lugar, sofrendo nosso castigo, castigo esse que nos traz a paz. E pelas suas pisaduras nós fomos sarados, diz Isaías. Através do seu sofrimento, através da sua morte, através do escárnio que ele sofreu, através das suas dores, hoje nós temos alegria, hoje nós temos paz, hoje desfrutamos do seu amor. Temos vida, vida em abundância. Se parássemos para descrever tudo o que Deus fez por nós, morreríamos e ainda não começaríamos nada. Que a misericórdia do Senhor é tamanha sobre as nossas vidas. E Ele revela isso para nós. E somente com o coração limpo podemos enxergar isso. Ele também revela o seu amor, sua misericórdia nas coisas comuns. Numa simples xícara de café, Ele demonstra sua misericórdia para você. No simples fato de você estar respirando agora, o oxigênio está entrando nos seus pulmões, é o amor e a misericórdia dele se revelando a você. Amém. E só aqueles que têm o coração limpo podem enxergar isso. O simples fato de hoje estarmos aqui, de pé, vivos, ainda com os nossos problemas aqui, é a sua misericórdia. Pois é Ele que nos sustenta, é Ele que nos guia, é Ele que nos capacita. É o seu Espírito que lidera o nosso andar, mesmo no vale do sofrer por todos os dias. Mas não acabou. Existe uma esperança gloriosa, algo maravilhoso para aqueles que buscam um coração limpo. Porque ainda há resto de pecado no nosso coração. Não que o Senhor Jesus não tenha cumprido a sua obra, mas é um processo, está sendo cumprido. E haverá um dia em que Ele voltará e há de buscar o seu rebanho. Ele virá em glória e majestade a julgar o mundo. Aqueles que morreram em seu nome serão ressuscitados. E aqueles que ainda lá estiverem vivos terão seus corpos glorificados. Já não será mais um corpo onde sente dores, onde tem sofrimento, onde é muito debilitado, onde tem cansaço, como o nosso corpo é. Mas será um corpo glorificado. Não haverá imperfeição, não haverá nada mais que nos impeça de nos aproximarmos do Senhor.
Nosso coração estará totalmente limpo do pecado. E limpos do pecado, totalmente, veremos a Deus face a face. Estaremos eternamente junto a Ele, desfrutando eternamente dessa bem-aventurança, que é vê-lo. E sempre estaremos na sua presença, louvando, adorando com o nosso coração limpo, com o nosso coração perfeito, junto à sua presença. Perfeitos, como perfeito é o nosso Pai Celeste. Amém. E desde já, meus irmãos, aqueles que possuem coração limpo desfrutam dessa bem-aventurança de ver a Deus. Aleluia. E desfrutam dessa esperança de que um dia nós o veremos perfeitamente. Nós o veremos. Bem-aventurados aqueles que limpam suas vestes no sangue do Cordeiro, para assistir o direito de entrarem na Nova Jerusalém pelas portas. Amém. Bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. Aleluia. Ó Senhor Deus, te agradecemos, Senhor, por esse momento, da tua palavra suministrada aqui e agora. Clamamos, Deus, assim como Davi clamou. Crie em nós, Senhor, um coração puro. Se há algo em nós, Deus, que está no nosso coração, que tem lhe desagradado, que teu Espírito como fogo venha nos purificar, tirando de nós todo o restolho, toda palha, toda sujeira, toda imundícia, Senhor Deus, que há em nosso coração. Porque sabemos que nós somos falhos, sabemos que somos pecadores, nós não somos capazes. Mas louvado seja o teu santo nome, porque tu és a esperança, tu és a solução, Senhor. Tu és quem purifica o nosso coração de toda mácula, de toda sujeira, de todo pecado. Porque naquela cruz derramaste o teu sangue em nosso lugar, sofrendo o nosso castigo. E hoje estamos aqui, purificados, limpos, Senhor, pelo sangue do Cordeiro. Dá-nos, Deus, um coração puro. Capacita-nos a andarmos em santificação, sem a qual ninguém vê ao Senhor. Que nós possamos, Deus, andar, peregrinar, caminhar nesse mundo olhando para o alto, lembrando, Senhor, da tua bendita promessa, da tua bênção, Senhor, que um dia tu hás de voltar e veremos ao Senhor para todo sempre, em sua presença, viver para a sua glória. Mas te louvamos porque desde já desfrutamos, ainda que não totalmente, desta bem-aventurança, de te ver, de ver ao Pai. Nos ensina a se andarmos em santidade. Nos ensina a sermos perfeitos como perfeito é o nosso Pai Celeste. E em nome de Cristo Jesus, nosso Senhor e Salvador, nós pedimos, oramos e agradecemos. Amém.